As revoltas nativistas ocorridas no Brasil colonial foram movimentos de contestação que aconteceram principalmente entre o final do século XVII e o século XVIII. Essas revoltas tinham caráter local e geralmente estavam relacionadas a interesses econômicos e administrativos dos colonos, sendo dirigidas contra os abusos da coroa portuguesa ou de autoridades locais. Entre as revoltas estão a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Revolta de Beckman, ocorrida em 1684 no Maranhão. A Revolta de Beckman ocorreu como resposta aos abusos da Companhia de Comércio do Maranhão criada em 1682. O objetivo de sua criação era diminuir os conflitos entre colonos e jesuítas, onde os jesuítas eram contrários à escravidão indígena. Os colonos, com a falta da mão de obra escrava, acabavam utilizando os indígenas. Com o monopólio do comércio de certos produtos, além da promessa de trazer cerca de 500 escravos africanos ao ano. Sendo que na prática a companhia teve essa relação em total benefício próprio, pois não cumpria com a promessa estabelecida. Assim a revolta estourou com a liderança de Manuel Beckman. A revolta foi reprimida pela coroa e Manuel Beckman foi enforcado. A Guerra dos Emboabas foi um conflito ocorrido entre 1707 e 1709, na região das Minas de Ouro de Minas Gerais, no Brasil colonial. Foi travada entre dois grupos principais. Paulistas, os primeiros descobridores e exploradores das minas de ouro, e os emboabas, nome pejorativo dado pelos paulistas aos forasteiros, portugueses e colonos de outras partes do Brasil, que chegaram posteriormente à região. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram jazidas de ouro em áreas que hoje pertencem a Minas Gerais. A notícia do ouro atraiu milhares de pessoas de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Esses recém-chegados passaram a competir com os paulistas pelo controle das minas e dos lucros. As tensões aumentaram devido à disputa por terras, direitos de exploração e comércio. Os paulistas acreditavam ter direito exclusivo às minas, por terem sido os descobridores. Os emboabas, em maior número e com apoio da coroa portuguesa, conseguiram vencer os paulistas. Um dos episódios mais marcantes foi o massacre do Capão da Traição, quando um grupo de paulistas se rendeu e foi morto pelos emboabas. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito ocorrido em Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711, que envolveu principalmente dois grupos. Senhores de engenho de Olinda, aristocracia rural e endividada, e comerciantes do Recife, chamados pejorativamente de mascates, burguesia mercantil em ascensão. Olinda era tradicionalmente o centro do poder político e econômico. Recife crescia como centro comercial e portuário, favorecido pela presença de comerciantes portugueses ricos. O ciclo da cana-de-açúcar passava por dificuldades, e muitos senhores de engenho estavam endividados com os mascates. A coroa portuguesa concedeu autonomia administrativa a Recife, transformando-o em vila, o que revoltou os olindenses, que viam isso como perda de poder. Os senhores de engenho de Olinda invadiram e ocuparam Recife em 1710. Houve combates e violência entre os dois grupos. A coroa interveio, reprimindo os olindenses e apoiando os mascates. O conflito terminou com a vitória dos mascates e consolidação de Recife como centro político e econômico da região. Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. A Revolta de Vila Rica foi um movimento de caráter antifiscal ocorrido em Minas Gerais, especialmente na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, no ano de 1720. Foi liderada por Filipe dos Santos, um tropeiro e comerciante influente entre a população local. A coroa portuguesa cobrava pesados tributos, como o quinto, 20% de todo o ouro extraído. O ouro extraído só poderia ser fundido nessas casas, onde era cunhado e taxado. Isso impedia o comércio informal e favorecia a fiscalização. Pequenos mineradores, tropeiros e comerciantes viam essas medidas como abusivas. Em 1720, Felipe dos Santos liderou um levante contra os abusos fiscais e exigiu o fim das casas de fundição. A revolta foi reprimida e Felipe dos Santos foi executado. E esse é um breve resumo sobre as revoltas coloniais nativistas.